Eu gostaria muito de propor esse vídeo em perspectiva da gente entender o texto do professor Ivan Pereira, onde ele tenta pensar o que é isso, pedagogia progressista, a partir da filosofia da educação. O professor divide, no artigo que ele escreve, o texto em três partes. A primeira, ele tenta explicar o que é isso, filosofia da educação. Segundo, ele tenta explicar o que é isso, a pedagogia que ele chama, né, de pedagogia progressista, e explica os elementos que compõem a pedagogia progressista. Então, eu gostaria muito de tentar seguir o mesmo caminho que ele seguiu. Vamos tentar fazer uma definição de filosofia da educação. Por que filosofia da educação pode falar um pouco sobre a pedagogia progressista e quais são os elementos que compõem esse tipo de pedagogia. Bom, então vamos lá. O professor entende filosofia da educação justamente como nós entendemos durante as aulas. Todas as vezes que a gente pensa em filosofia da educação, a gente está pensando a educação de forma crítica. Então, filosofia da educação não é necessariamente uma prática, mas é a reflexão sobre a prática. Então, tudo aquilo que constitui a educação, quando a gente pensa em método, conteúdo, espaço, estratégias, tudo aquilo que constitui o que é próprio da educação, sendo ela formal ou informal, pode ser refletido a partir do instrumental teórico da filosofia. E aí, por isso, então, é que ele começa o artigo dele dizendo, bom, é a filosofia da educação que vai estar preocupada, a partir de agora, a pensar a pedagogia progressista. Muito bem. E aí, então, se é isso que é a filosofia da educação, é uma reflexão sobre o que é isso a educação, ou sobre a prática educativa, ele pensa a pedagogia progressista. E ele não atribui nenhum juízo de valor à pedagogia progressista, dizendo se ela é boa, se ela é má, se ela é a melhor, se é a pior. Não. Ele só diz, olha, eu, como filósofo da educação, o autor dizendo, né? Sou agora responsável por dizer alguma coisa sobre o que é isso, a pedagogia progressista. Bom, então vamos começar a entender o que é pedagogia progressista. Pedagogia progressista é um tipo de pedagogia que estabelece estratégias e conteúdos que entendem a educação como sendo transformadora da sociedade. Entende a educação como uma estratégia de justiça ou de propor uma sociedade mais seguinte. Quando a gente pensa em pedagogia progressista, a gente está entendendo que a educação é um mecanismo para que professores e estudantes olhem para a sociedade considerando elementos de justiça e de bondade nas práticas que instituem essa própria sociedade. Então, qual é o elemento central da pedagogia progressista? É o olhar crítico do professor e do estudante sobre o espaço em que esses sujeitam, em que esses existem. Esse, então, é o foco central da pedagogia progressista. Essa pedagogia progressista, ela é constituída por três estratégias de olhar crítico sobre a sociedade que está posta. A primeira é a pedagogia libertadora, que ela é ligada à figura do Paulo Freire aqui no Brasil, e talvez entendendo um pouco o que é isso, né, a proposta do Paulo Freire, a gente entende esse primeiro aspecto da pedagogia progressista. A segunda é a pedagogia libertária, que está diretamente ligada aos princípios anarquistas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E a terceira é a pedagogia que é chamada de crítica social. Vamos começar então pela primeira. Ela é da pedagogia libertadora, que é a pedagogia do Paulo Freire. A gente já de pronto se apropria de um primeiro elemento do Paulo Freire, que é uma discussão antropológica. Então, para o Paulo Freire, a gente não pode pensar a educação sem pensar antes quem é o ser humano que está num processo de construção de conhecimento. Para ele, o ser humano não é um ser humano acabado, ou seja,
eu já fui constituído pelo bairro onde eu moro. Então, se eu moro num bairro de periferia, eu sou um sujeito de periferia. Se o meu pai é um ex-presidiário, um presidiário, se minha mãe tem problemas com a justiça, logo eu então terei necessariamente problemas com a justiça também. O Paulo Freire descarta todos esses elementos que a gente conta os pressupostos para a gente pensar o ser humano. E ele acredita que todo ser humano é, na verdade, um ser humano em construção, decidindo sobre si, decidindo sobre as relações que estabelece com as pessoas e as relações que ele estabelece com o mundo. Por isso é que o Paulo Freire acredita que existe uma relação não paritária de poder entre professores e estudantes. Pelo contrário, quando ele pensa na relação professor-estudante, ele está pensando que existe um objetivo comum nesses sujeitos que se constituem numa relação pedagógica. E o objetivo em comum é ser cada vez melhor pessoa humana. Então, na verdade, a proposta libertadora do Paulo Freire é uma proposta de constituição de ser humano que decide por si e decide pelas relações que ele quer estabelecer com os outros e com a natureza. É uma pedagogia libertadora no sentido de que não aceita nenhum pressuposto que dê necessariamente a identidade das pessoas e que propõe às pessoas estratégias de decisão cada vez mais legítimas e que as instituem cada vez mais na condição de decidir por si e por relações mais justas. A gente vai falar um pouco mais sobre Paulo Freire durante o nosso curso. Ele fosse um sujeito, a gente vai estudar com calma posteriormente, mas por hora vale a gente entender isso como que é isso a pedagogia progressista, né? Que não entende o professor como sendo aquele que sabe tudo, aquele que ensina tudo, os estudantes, mas entende a relação professor-estudante como sendo uma relação de decisão por qual humano nós queremos ser e qual espaço humano nós queremos existir. A segunda perspectiva da pedagogia progressista é o que o autor chama de pedagogia libertária. E a pedagogia libertária ela está ligada aos princípios anarquistas. No primeiro momento, a gente pode achar que a palavra anarquia tem a ver com bagunça, com desordem. Mas, na verdade, a proposta dos teóricos anarquistas é tentar pensar que não existe nenhum poder legítimo capaz de dizer para as pessoas como elas devem se comportar. Mas toda a estratização entre as pessoas deveria se pautar na livre gestão, ou seja, no consenso. E o que é o consenso? É quando pessoas que são iguais no que se refere ao poder se colocam frente umas às outras com a capacidade de decidir sobre como elas vão organizar o espaço onde elas estão. Então, toda a estratégia libertária precisa que não haja nenhum tipo de governo. Não haverá nenhum tipo de governo que manda nas pessoas. Não haverá necessariamente nenhuma lei anterior à decisão consensual daqueles que são instituídos em um determinado grupo humano. Então vamos lá. Se a gente for pensar numa escola que se organiza a partir dos princípios libertários, a gente deveria pensar numa escola de autogestão, onde quem administra todos os processos que instituem esse espaço pedagógico são as assembleias entre estudantes, professores, e aí a gente tem que pensar que não haverá equipe gestora. Todas as pessoas que estão envolvidas são responsáveis pela gestão e administração do espaço. E aí então você fala, putz, mas espera aí, quem é que manda na bagunça toda? Bom, todas as pessoas que estão decidindo juntas sobre esse espaço. Aqui no Brasil, tem um professor da Unicamp que é muito otimista da pedagogia libertária. É o professor Silvio Galo. Ele é professor na Unicamp, ele tem vários trabalhos sobre a pedagogia libertária. Eu vou deixar
um artigo do professor Silvio Galo lá no Google Classroom, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que é isso, pedagogia libertária. Né? Não sei se a gente vai dar conta de pensar um pouco sobre isso, mas enfim, para quem tiver curiosidade, né, fica lá essa notícia. Por fim, meus amores, existe a pedagogia crítica, a última que constitui o que é isso, a pedagogia progressista. A pedagogia crítica, ela na verdade se institui tomando partido numa briga. Que briga é essa? Defender que a escola deve ser neutra, ou seja, que a escola deve reproduzir os valores do Estado. A pedagogia crítica acredita que a escola não pode ser neutra. A neutralidade da escola seria, para a pedagogia crítica, um problema, porque a gente entende, na pedagogia crítica, como sendo a escola o lugar onde a gente reflete sobre o que é isso, o ser humano, e se o espaço que acolhe o ser humano é um espaço respeitoso à sua natureza. Uma escola neutra não pensa sobre o que é o ser humano, não pensa sobre o espaço que o acolhe. Uma escola neutra tem por única preocupação ensinar o conhecimento construído pela humanidade. A pedagogia crítica faz uma crítica a essa perspectiva, dizendo que o maior objetivo da educação é pensar criticamente sobre esse espaço onde os seres humanos vivem e as relações que eles estabelecem nesse espaço, intervindo diretamente nesse espaço para constituir justas. E aí, então, é uma escola que teria preocupação, por exemplo, de propor aos estudantes que participassem de forma mais ativa de grêmio estudantil dentro da escola, para pensar a escola de forma crítica, para pensar se a escola é uma escola adequada para aquilo que eles estão esperando como sendo a formação de seus amigos. Se a escola é um espaço que eles entendem como sendo um espaço respeitoso da sua cultura, né? É um espaço que joga fora tudo aquilo que eles constituíram como sendo expressão estética, não é? Como sendo aquilo que para eles é importante no que se refere à pintura, à música, a teatro, à arquitetura. Ou se a escola impõe sobre eles uma forma de arte, uma forma de arquitetura, onde eles não podem minimamente decidir sobre isso. Então a pedagogia crítica incentiva a constituição de sujeitos que desde o seu processo formativo básico, né, desde a educação básica, pensar sobre isso que é a participação do sujeito em constituir espaços adequados para a sua convivência e para decisões justas nesses espaços. Bom, então, basicamente é isso que a gente tem que apresentar na nossa resenha. Esse é o resumo, na verdade. E aí, então, a nossa resenha deveria terminar logo depois de apresentado esse resumo, que eu acabei de apresentar para vocês. A nossa resenha deveria se preocupar na nossa crítica ao texto do autor, dizendo, por exemplo, se os argumentos que ele apresenta, se ele está forçando a barra para fazer a gente acreditar, por exemplo, que a pedagogia crítica é a melhor forma de pensar a educação. A gente podia, inclusive, apresentar na conclusão da nossa resenha outras formas de pensar a pedagogia. Será que o autor pretensamente é neutro, no sentido de dizer, não, eu estou só pensando como filósofo da educação que é isso a pedagogia progressista? Não acabou construindo uma estratégia para convencer a gente que a pedagogia progressista é a melhor? Será que a pedagogia progressista é a melhor mesmo? Então, todas essas perguntas gostaria muito que fossem respondidas no final da resenha de vocês. Meus amores, nós temos um grupo, vocês podem fazer qualquer pergunta no grupo, e quanto mais vocês avaliarem, onde eu tenho acesso a essas aulas, os textos, melhor vai ser, porque aí eu vou saber que tipo de texto eu posso mandar para vocês, que tipo de vídeo eu posso gravar para vocês. Então, não tenham medo de fazer a crítica aos textos e ao vídeo no nosso grupo em comum. Quanto mais vocês avaliam, melhor vai se tornando o nosso curso. Muito obrigado e tudo de bom para vocês.